Como realizar uma comunicação mais eficiente nas paróquias? Este é o tema que vamos abordar no nosso podcast de hoje. E o meu convidado de hoje é o Daniel Godry Júnior, ele que foi apresentador do programa de televisão Desenvolvendo Talentos por mais de 15 anos. Ele possui mestrado em neuromarketing pela Christian Florida University, nos Estados Unidos. Tem MBA em gestão de negócios pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduação em marketing, ética e educação. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Que alegria recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado, bom estar com vocês. Espero que seja uma conversa bem produtiva, né, para quem está nos assistindo. Daniel, vamos conversar um pouquinho sobre comunicação eficiente, né? Qual a importância dessa comunicação para as paróquias e organizações religiosas? Perfeito. Bom, comunicação é a base do envolvimento e do relacionamento com pessoas, né? E relacionamento é um dos tripés da fidelização de clientes. Então, uma coisa é a pessoa ver valor em estar na paróquia, é um pilar. O outro, a pessoa se identifica com o catolicismo. E o terceiro pilar, que é relacionamento, tem muito a ver com comunicação. Né? Um casal, ele não fica junto se ele não se conversa. Eu não tenho um bom relacionamento com meu filho se eu não converso com ele. Também na paróquia, a comunicação ela é importante porque ela alinha expectativas, ela faz as pessoas saberem onde o recurso, o dízimo está sendo empregado. Então, quando a gente fala em comunicação, ela é muito ampla. Ela está na aula do catequista, ela está na pregação do sacerdote, ela está no convidar para um retiro, para um encontro. Então, a comunicação, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais importantes na paróquia. E ela, por ser tão ampla e tão importante, ela pode ajudar em quase todas essas áreas, aumentar o dízimo, reter pessoas na igreja, levar grupos a serem mais unidos no mesmo objetivo, economia de recursos, né? Porque pense assim, por exemplo, às vezes um movimento ele tem uma dificuldade, por exemplo, de encontrar alguém que forneça o material gráfico. E às vezes no movimento, numa pastoral do lado desse movimento, tem alguém que já trabalha com isso. E às vezes por falta de comunicação, acaba todo mundo perdendo. Eu queria contar para você que está nos assistindo, nos acompanhando, uma história de duas irmãs que viviam brigando. Isso tem a ver com comunicação. Como é que é essa história? Né? Eram duas irmãs gêmeas, elas não se gostavam nem um pouco, e elas viram ao mesmo tempo, em cima da mesa, uma grande laranja, aquela laranja baiana bem bonita assim. E as duas correram para pegar a laranja ao mesmo tempo, saíram correndo uma de cada lado, e pegaram a laranja ao mesmo tempo. Entenda essas irmãs como se cada uma fosse uma pastoral, um movimento. E começaram a brigar por aquela laranja. Ah, a laranja é minha, eu vi primeiro, não me dá aqui, você quer o que eu quero. E começaram a discutir e brigar. Como ninguém queria largar, e como o escândalo foi muito grande, chegou a mãe. Né? A mãe pode ser o padre, pode ser o bispo, pode ser o diretor, o coordenador do movimento. E falou assim, dá aqui esse negócio, põe essa laranja aqui na mesa. A mãe pegou uma faca e cortou. Cada uma fica com metade, cada uma para o seu lado, chega de briga. E é interessante, uma foi para a cozinha, pegou metade da laranja, descascou a laranja, usou a casca, que ela queria fazer um doce com a casca, e jogou a laranja fora. A outra foi para a sala, descascou a laranja e chupou metade da laranja. E cada uma feliz no seu canto, porque pelo menos roubou metade da laranja da irmã. Né? Essa é uma história real, né? Por incrível que pareça, parece fictícia, mas ela é real, e que mostra o que a comunicação pode fazer. Se as duas tivessem se comunicado e perguntado o interesse da outra, elas teriam descoberto que uma queria o fruto e outra queria a casca. E as duas teriam ganho tudo, 100% daquilo que elas queriam, sem precisar brigar, sem gastar energia e tudo isso. Então na paróquia é assim, porque a gente às vezes não se comunica, porque a comunicação não flui, a gente paga mais caro, a gente tem que fazer o esforço repetitivo. Às vezes o movimento do lado já fez esse trabalho, mas você está fazendo tudo de novo, porque às vezes eu sou isolado, né? Eu sou uma ilha, né? E nós não podemos ser uma ilha em comunicação. Quando a gente fala em comunicação, ela constrói pontes, como o Papa Francisco fala. As Alemanhas, não é da tua época, mas é da minha época, as Alemanhas que já foram divididas pelo comunismo, quando caiu o Muro de Berlim, todo mundo imaginava que imediatamente as duas Alemanhas iam se falar, iam se combinar, iam conversar, porque muita gente morreu tentando passar aquele muro, foi metralhado vivo ali, passar aquele muro. Mas não aconteceu isso, demorou vários anos para o pessoal começar a se integrar, né? Mesmo que o muro tivesse sido derrubado. Então a falta de comunicação, ela cria esse tipo de muro, entende?
que faz com que a gente não se integre, não trabalhe junto, não economize recursos. Então, para quem está entendendo e assistindo, tudo começa pela comunicação, né? Tudo começa pela comunicação. Desde a administração do sacramento, precisa da comunicação. O convite por um batizado, a venda de um churrasco também é comunicação. Venda é comunicação, né? Eu tenho que saber qual palavra que ela é mais vendável, que ela é mais aceita. Então, respondendo a tua pergunta, né, e para o pessoal entender, porque às vezes a gente pensa que comunicação é só fala, não, comunicação é muita coisa. Uhum. Se eu parar aqui agora e fazer um silêncio, eu estou comunicando, né? Eu não quero falar mais, estou bravo, estou indisposto. Uhum. Então, tudo comunica. Tudo comunica. O atraso do chefe comunica, o atraso do coordenador comunica. Até o nosso corpo mesmo, né? O nosso corpo comunica muito, né? Muito, muito, muito. Né? Se eu estou bravo, se eu estou fechado ao outro. Então, se a gente entendesse a importância da comunicação numa paróquia, como a gente sabe já a importância da Eucaristia, a missa ela é composta do rito, liturgia da palavra e da liturgia eucarística. Eu digo que a liturgia eucarística a gente tira 10, a gente tem um zelo extraordinário pela Eucaristia. Agora a liturgia da palavra, né? Por exemplo, falando em comunicação, que triste, às vezes o microfone é mal afinado, ou mal, não é afinada a palavra, é mal regulado, né? A palavra é boa, mas o jeito que ela vai ser transmitida, o cara tem que fazer um esforço para entender, né? Tinha uma paróquia que eu ia que, misericórdia, o negócio era tão feio, que o padre ia ser, o leitor, né? Leitura na carta dos Coríntios, dos Coríntios. Gente, isso é terrível, porque você está viajando, né? Você já está lá no outro mundo, lá, você nem sabe o que está acontecendo mais, você já não está mais presente no que faz. Uhum. O que eu queria chamar a atenção é que às vezes o pároco ele investe no salão pro bingo, o salão para o churrasco, o salão para, sei lá, para a festa, e às vezes a gente acha que é gasto um bom investimento em caixa de som, no microfone bom, né? Então, eu acho que essa consciência de falar de comunicação que vocês estão fazendo aqui já é muito importante. Saber que ela é importante e que ela tem que ser trabalhada. Quais que as melhorias práticas, assim, que uma comunicação eficiente traz para a paróquia? Uhum. Então, relacionamentos melhores, menos feridas. Eu posso dar um exemplo aqui que eu tive. Eu já fui líder de movimento de pastoral, né? Uma vez eu cheguei para uma moça, tinha um cabelo lindo, assim, preto e liso, parecido com o seu, assim, bem bonito. E eu cheguei para ela e elogiei ela. Porque meu pai me elogia muito, meu pai sempre ensinou, elogia as pessoas. Falou, nossa, que cabelo bonito. Aí passou 3 meses, sumiu a mulher. Aí eu perguntei para a amiga dela, que era amiga minha também, cadê a fulana? Ela falou, não, ela tá brava com você. Ué, mas por que ela tá brava comigo, né? O que eu falei? Daí essa amiga, não, ela disse que você tirou sarro do cabelo dela. E aí aparece a mulher uns 3 meses depois com o cabelo cortado, gente. E eu fiquei surpreso, porque de fato eu elogiei. Mas essa pessoa estava tão machucada, tão ferida, que ela entendeu, veja como é que é, eu sou comunicador, eu sei comunicar, ela entendeu que eu estava tirando sarro dela. Então, por que precisa de comunicação? Né? Depois eu chamei ela, olha, você entendeu errado, eu realmente estava elogiando, mas é uma pessoa que teve tanta ferida na vida, tanta machucadora, e que nunca foi elogiada, nunca foi chamada de bonita, talvez nem pelo marido, que achou aquilo muito ponto fora da curva. Um outro exemplo de comunicação na liderança, né? Eu vou voltar para cá. Uma vez eu chamei uma pessoa, era um grupo pequeno, para fazer a oração final, para desenvolver essa pessoa, né, na comunicação. E ela ficou muito brava. Ela falou, você não devia ter feito aquilo, porque eu sou tímida. Eu pedi desculpa, eu não queria te expor, ao contrário, eu queria te desenvolver e tudo isso. E num outro momento foi o contrário, porque eu não chamei a pessoa, ela ficou brava. Então, eu como líder fui punido porque não chamei e fui punido pela minha situação porque chamei, né? Uhum. Como que a comunicação melhora isso? Sabendo o que você pensa, sabendo a maneira como você gostaria de ser tratado, tratada. E isso é muito importante para a união da igreja. A igreja hoje, católica, ela é um gigante, mas é um gigante desconexo. Uhum. A gente não se fala, e porque a gente não se fala, a gente não tem a força que poderia ter. É como se fosse um grande boneco com membros desproporcionais, e são desproporcionais que a gente não se comunica.
Se comunicando a gente briga menos, a gente se machuca menos, a gente compreende mais. Né? Eu diria que a comunicação, ela é a base ali da graxa da engrenagem. Né? Um motor sem graxa é um motor que, por melhores que sejam as peças, ele vai estragar. E a igreja também, as organizações pastorais também, se a gente não se comunica, a gente vai perder uma pessoa, uma engrenagem que é muito importante, mas que saiu machucada e ferida, porque ninguém foi perguntar para ela, olha, por que você está se sentindo assim? O que você está sentindo? Então, na comunicação, a gente traz a gentileza, a gente traz a tolerância, a gente alinha a expectativa, a gente rema na mesma direção e tudo isso. E essa comunicação eficiente, ela também impacta positivamente os resultados, né, pastorais. Se ela afeta positivamente? Sim. Totalmente, diretamente. Aumenta imediatamente. Legal. Vamos falar um pouquinho aqui agora dessa comunicação nas redes sociais, né? As Sim. paróquias estão cada vez mais ativas nas redes sociais, né? As nossas pastorais. Como que podemos trabalhar isso de uma forma eficiente para que os fiéis captem a real mensagem, né, do Evangelho? Sim, é uma excelente pergunta, muito boa e muito ampla também. Uhum. Bom, eu acho que uma coisa boa que aconteceu na pandemia é que a PASCOM cresceu muito. A gente foi obrigado a transmitir online. Algo que eu acho que a igreja não deveria fazer é voltar atrás mesmo que a pandemia cesse. Por quê? Porque a igreja fala, o documento da Aparecida fala que a gente tem que pescar em novos aerópagos, né? Em novos lugares. A gente tem que sair do aquário, a gente tem que ir para água mais profunda. E a internet faz isso, porque às vezes a pessoa ela tem bloqueio com a instituição igreja, ali a estrutura física, mas ela está na internet navegando, ela vai ver alguma coisa que chame a atenção dela. Então, como ser mais eficiente na internet? Primeiro, bem feito, tem que ser bem feito. A pessoa está comparando qualquer transmissão católica com qualquer transmissão do mundo. Isso é muito importante. Aquele mal feito era aceito, não é aceito mais. Até o YouTube tem que ter qualidade. Então, uma edição boa, um áudio bom, uma captação boa, uma luz boa, um cenário bom, como vocês têm aqui. Também, o assunto tem que ser interessante. Você vai dizer, não, mas a missa é sempre igual. Sim, ela é sempre igual, mas ela pode ter um tempero diferente, sem sair da liturgia. Uhum. Né? Eu acho que a comunicação tem que ser interessante. A gente fala em marketing do funil AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Uhum. Em primeiro lugar, a comunicação tem que chamar a minha atenção. Se ela não chamar a minha atenção, eu já pulo fora. Eu já rolo para cima, a barra de rolagem, ou se for um YouTube, eu já saio daquele lugar, daquele anúncio. Tem que chamar a atenção. O que chama a atenção? O contraste, pequeno e grande, colorido com não colorido, uma letra diferente, um tema curioso, né, que se chama clickbait hoje, não estou dizendo para fazer isso, mas um tema curioso. Tem que chamar a atenção. Comunicação chamou a atenção? Bom, aí vem a segunda coisa, interesse. Eu estou interessado por aquele assunto, né, porque eu posso falar a coisa certa para a pessoa errada. Uhum. Eu estou falando, aqui você está falando de comunicação. Eu podia estar falando muito bem de marketing ou de vendas, e muito bem, só que não ia interessar. Uhum. Então, só vou ficar na audiência se eu tive interesse no que está sendo falado. Atenção, interesse, aí desejo. Desejo é mais que interesse. É quando eu estou assistindo algo e aquilo não tocou só a minha cabeça, tocou também meu coração. Uhum. Teve um envolvimento emocional com aquilo. E há várias maneiras de criar um movimento emocional. Uma pessoa que tem dom de oratória, uma história interessante, um testemunho interessante, uma música interessante. Então aquilo tem que virar desejo. E por último vem, vamos dizer assim, a correspondência da pessoa, que é a ação. O que é a ação? A ação vai se traduzir numa compra de um livro, em ela ir na reunião presencial, ela virar dizimista. Então isso é lá embaixo. Eu tenho que passar pela atenção, pelo interesse, pelo desejo e pela ação. Só para quem está assistindo entender, né? Estou passando na rua, eu sou homem, vejo um outdoor de roupas femininas. Pode ser que ele me chamou a atenção, ele é colorido, ele é bonito, mas não me causou interesse, já deixei para lá.
Agora eu vejo um outdoor de roupas masculinas. Ok, me chamou a atenção. Aí eu vejo que vende terno. Opa, me gerou interesse. Eu vejo que aqueles ternos estão com um preço muito bacana e são de uma marca que eu gosto. Opa, me gerou desejo. Aí vem a última coisa, eu vou lá comprar aquele terno. E vem a fidelização. Então é mais ou menos isso, assim, em resumos, né? Em linhas gerais. Né? Chamar a atenção, fazer diferente, fazer bem feito. E a internet também exige cuidados, né? Não dá Sim. para colocar, não dá para se comunicar de qualquer forma na internet. Que nós sabemos que hoje em dia a cultura do cancelamento é muito forte também, né? Infelizmente, é uma cultura que está em alta. Como que você vê isso para as paróquias? Quais os cuidados que as paróquias têm que ter ao se comunicar? Excelente pergunta. É uma pergunta também não é fácil de responder. Santo Agostinho dizia assim: fale a verdade e com caridade, mas nunca em nome da verdade omita a caridade. Ou nunca em nome da caridade omita a verdade. Então, a verdade ela tem que estar sempre acompanhada do amor. Eu posso pregar e devo pregar, às vezes uma coisa até que eu não concordo, e que às vezes, infelizmente, a pessoa vai sair. Mas eu tenho que entender primeiro, para quem eu estou direcionando aquela mensagem. É uma mensagem para o católico? Ok, então tem algumas coisas que eu posso falar. É uma mensagem para trazer pessoas novas para a igreja? Opa, então tem coisas que agora eu não devo falar. Tem coisas que eu devo falar quando a pessoa estiver dentro, apaixonada, quando chega, no momento certo. Então, é o bom senso. Não significa, isso é importante dizer, que a igreja tem que fazer tudo e se moldar tudo preocupada com a audiência. Eu mesmo tenho um canal no YouTube chamado Papo Católico, que poderia estar muito maior se eu apelasse, se eu usasse alguma coisa polêmica, ou se eu criticasse um padre A, o padre B, o bispo. Eu nunca vou fazer isso, em nome da audiência. Então, e mesmo nesse Papo Católico, onde às vezes me posiciono sobre a doutrina católica, tem gente que não gosta, tem gente que vai sair. Tem coisas que a gente pode sacrificar e omitir, e tem coisas que a gente não deve omitir. E aí é o bom senso do comunicador, né? É uma coisa muito grave? Eu tenho que falar, estou falando sobre um tema Eucaristia, estou falando sobre uma coisa importante e grave. Olha, não pode cair partícula no chão. Vai escandalizar? Alguns vai, mas eu tenho que falar. Então, tem que ter muito bom senso na comunicação. Eu acho que a palavra é essa. Não dá para dar uma regra, não fale em nome da audiência, porque se preocupar só com a audiência, número não é qualidade. Eu, por exemplo, detesto o funk. O cara tem número. Eu não gosto da música da Anitta, ela tem número. Eu não gosto de um outro youtuber que fala e que tem 40 milhões de seguidores. Ele tem quantidade, mas e a qualidade? Eu acho que uma coisa não pode ser sacrificada pela outra. Falando um pouco agora dos agentes que trabalham diretamente com a comunicação na igreja, né? A formação é essencial hoje em dia, né? Como que eles podem buscar essa formação, desde que a paróquia, muitas vezes, ela não fornece, mas o agente que está trabalhando ali, como que ele pode buscar essa formação? Boa. Bem, eu acho que hoje a gente não tem desculpa, né? Tem cursos grátis no Coursera, por exemplo, coursera.org, tem vários cursos grátis de cinema, de filmagem, tem canais no YouTube de graça, que você pode aprender a filmar, fazer enquadramento direito, qual o microfone. Tem canal de YouTube para tudo hoje. O que a gente não pode é dar desculpa, né, e de não melhorar. A gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir. Então, procure um profissional da área. De novo, aí é a comunicação de novo. Pede para o padre no final da missa, ou na hora dos avisos, pessoal, tem alguém aqui dentro formado em jornalismo? Tem alguém aqui dentro formado em letras? Tem alguém aqui dentro que gostaria de nos ajudar na comunicação? O que acontece também é que o cara não quer aprender e não quer dar lugar para alguém que sabe ensinar. Acontece muito na igreja. O cara se apega ao cargo e ele não sai mais, não desgruda, né? A gente tem que refrigerar, deixar as pessoas sugerirem, trocar ideia e conversar. Legal, Daniel. Queria te agradecer, né, por essa nossa conversa aqui hoje. Foi muito produtiva. Obrigado. A comunicação cada vez mais, né, ativa na igreja, então é importante que os nossos agentes sempre se informem, sempre se atualizem. E acho que a sua fala aqui hoje abriu muitas mentes. Obrigado, agradeço muito. A consideração final, gente, é que também o músico comunica, viu? Não é porque você tem que ter a caridade com quem quer servir a igreja
que você não precisaria pedir para essa pessoa treinar e evoluir. Então, estar a igreja aberta para todos é uma coisa. Aceitar que a pessoa fique o tempo todo do jeito que ela entrou é outra. Então, aceite às vezes a pessoa, mas saiba que ela precisa se desenvolver. E aceite que às vezes o barato sai caro. Em comunicação, o barato sai caro. Pense nisso. Às vezes vale a pena investir mais e ter um retorno. Muito obrigada, Daniel. Obrigado novamente. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui, você comunicador da Igreja Católica. Espero que você tenha captado muitas mensagens que saíram aqui da nossa conversa hoje. Fica ligado no nosso canal, garanto que virão muito mais conteúdos interessantes para vocês. Até lá!